Polo Industrial de Manaus inicia segundo semestre em alta com faturamento de 7,72 bilhões de reais. Manaus e 25 municípios receberão Força Nacional para a Segurança nas eleições de outubro. Petrobras volta a ser a segunda maior empresa em valor de mercado. Governo leilou hoje mais 4 áreas do pré-sal e prevê arrecadar 6,8 bilhões. Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre de banco e ocultar patrimônio, diz revista Veja em seu site. Com rajada de vento de até 160 km/h, tufão ameaça o Japão. Polícia holandesa frustra grande atentado terrorista. Funcionário de terceirizada morre ao levar choque quando instalava semáforo no centro da cidade. Genro e sogro são mortos a tiros em loteamento na Zona Leste. Em mais um provável acerto de contas, homem morre crivado de balas na Cidade Nova. É o Jornal da Manhã que está começando, 5h29. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade, 25 graus de temperatura. O Clima Tempo prevê mais um dia de muito calor com 36 graus à sombra. A probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 28 de setembro. 271 dias do ano. Faltam 94 para terminar 2018. Que edição Venceslau. Também é o dia da Mãe Preta e o Dia Mundial contra a Raiva. O Rio Negro acelera seu ritmo de vazante. Foram mais 15 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 91 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operava sem restrições para pousos e decolagens até as 4 horas desta madrugada. O que conta a história? Datas e fatos. 1871. Entra em vigor a lei do ventre livre no Brasil. 1885, lei dos sexagenários, libertação de todos os escravos com mais de 60 anos. 1905, a teoria da relatividade de Einstein é publicada. 1978, com apenas 33 dias de pontificado, morre Albino Luciani, o Papa Paulo I. 1988, a China explode sua primeira bomba de nêutrons. 2015, NASA anuncia a descoberta de água em estado líquido em córregos na superfície de Marte. 5h32. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias e já nas ruas da cidade, o repórter Alberto Peregrini traz as primeiras informações. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, já estamos aí a postos para buscarmos as melhores informações de polícia na cidade. Peregrini, como que está o trânsito nesse instante das nossas principais ruas e avenidas? Na área onde nós já dirigimos essa madrugada, Paulo, a nossa unidade externa, nós podemos afirmar que o trânsito é tranquilo, já começa a ficar agitado sim, na Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular, Paulo Guerra, o trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e a rotatória do São José, aqui pertinho de onde estamos, em frente ao terminal, próximo à garagem da Global, a movimentação é intensa nesse momento, já nesse horário. Vivemos dias de calmaria no que se relaciona ao transporte coletivo, sem a normalidade, né, Peregrini? Sem a normalidade, Paulo, tá tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade, não há nenhum prenúncio de paralisação, não se fala nesse assunto até o presente momento. E, Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante a noite e madrugada de hoje? Nós tivemos, Paulo, uma movimentação tranquila, né? Podemos classificar dessa forma. A maior movimentação deu-se no pronto-socorro Platão Araújo, onde tivemos aí 2 ocorrências, Paulo, devido a ferimentos por arma de fogo. E uma dessas pessoas que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo veio a morrer na madrugada de hoje. Peregrini, esse homem que foi baleado lá na Cidade Nova, foi esse? Foi esse que foi baleado na Cidade Nova, Paulo, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O homem teve o corpo crivado de balas em circunstâncias ainda misteriosas. O fato é que ele morreu e deu entrada nessa madrugada no Instituto Médico Legal. Peregrini, tivemos um afogamento, onde foi? No Purupuru, Paulo. O Purupuru, que fica ali depois o ramal, que fica ali depois, fica na estrada do Careiro, Castanho, na realidade, e um homem de 55 anos, acabou morrendo lá no Purupuru. Lamentavelmente, um funcionário de uma terceirizada que instalava um semáforo no centro da cidade recebeu uma descarga elétrica e morreu, não é, Peregrini?
Foi no cruzamento da Avenida Leonardo Malcher com Getúlio Vargas. Eram 10h30 da manhã de ontem, Paulo, quando infelizmente o rapaz de 25 anos, o Raimundo Nonato do Nascimento Júnior, acabou morrendo, Paulo. Ele era ajudante geral nessa empresa terceirizada que cuidava de semáforos. Uma briga, presumivelmente por causa de um terreno, terminou em morte. Genro e sogro foram mortos a tiros em loteamento. Onde foi, Peregrini? Foi com um crime covarde, Paulo Guerra, na rua Alfazema, final da rua Alfazema, na comunidade que está na comunidade João Paulo II. Os dois homens, genro e sogro, chegavam do trabalho quando foram brutalmente atacados por dois homens que estavam escondidos em uma casa abandonada. Eles surpreenderam o genro e o sogro num crime que foi filmado, inclusive, e espalhados nas redes sociais. Um crime que chocou a população. O detalhe, Paulo, os corpos do genro e do sogro continuam no Instituto Médico Legal, já foram identificados, a família revoltada, os vizinhos também, e todos insistem em afirmar que nenhum dos dois tinha envolvimento com tráfico de droga ou qualquer coisa ilícita. Nas últimas horas a polícia tem apreendido muitas armas na cidade, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, até mesmo nos municípios também, como é o caso do município de Parintins, quando dois alunos de 17 anos foram detidos numa escola estadual. Eles estavam com a mochila com um revólver, já haviam dado coronhadas em outros alunos. O revólver era um simulacro na realidade, mas os alunos foram detidos e os pais terão que responder por esse crime. Peregrini volta daqui a pouco às 6h30 e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, vamos voltar sim com essas e outras informações. Paulo Guerra dizendo também que o transporte alternativo opera de maneira tranquila até o presente momento. Paulo, tudo tranquilo no transporte alternativo. Conversava com o Bilu, está dirigindo seu ônibus agora nesse momento, com o rádio ligado no Jornal da Manhã. Paulo Guerra, ele me dizia também que as vias do Distrito Industrial já tem grande fluxo nesse momento. Ele vai dando toque aqui para nós, ouvindo a difusora, ele e seus passageiros no transporte alternativo. Paulo Guerra. 5h37. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta sexta-feira, a partir das 8h, candidatos a 20 vagas de emprego. São oportunidades para copeiros, zelador de edifícios, torneiro mecânico, entre outras. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, na Praça 14, no Shopping Felipe Dão, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. Concurso via internet vai escolher os melhores projetos de professores de dança ao ar livre do Amazonas. A reportagem é de J. Rai. 28 projetos e mais de 70 professores de dança ao ar livre de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Parintins estão participando da segunda edição de um concurso via internet que vai escolher os melhores de 2018 nesse segmento. O concurso, que vai até o dia 12 de dezembro vindouro, vai premiar os vencedores nas categorias Revelação 2018, Top 10, Top Master 5 e Projetos. O presidente da Associação de Profissionais de Dança ao Ar Livre do Amazonas, professor Márcio Prata, destaca que a iniciativa se propõe a valorizar o trabalho, defender os direitos e buscar reconhecimento para a classe. Infelizmente, a classe dos professores de dança não tem uma representatividade. Então, o nosso papel quanto instituição é justamente esse: valorizar e incentivar os professores de dança ao ar livre do estado. Tanto a zumba, como o fit dance, como o dance to dance, como o ritmo. O professor participar, ele tem que ter um trabalho na cidade direcionado com a dança ao ar livre. A professora de zumba Kelly Cristina Santos, que desenvolve há 1 ano na Praça dos Três Poderes aqui em Iranduba o projeto Vida Ativa, antes chamado de Saúde em Ritmos, é uma das participantes do concurso. A zumba ela atinge vários ritmos, funk, o boi bumbá, que são totalmente diferentes, né, dos ritmos latinos. A gente inclui nas aulas para que as pessoas se divirtam e haja também essa mesclação, né, de ritmos, que fique mais divertida a aula. Ele tem 60 alunos ativos no projeto, na praça, 3 vezes por semana. Inclusive, nós temos alunos da PAI, do CAPES. Para votar nos projetos e nos professores de dança ao ar livre, os internautas
inscrições devem entrar na página Os Melhores de 2018 Dança. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h39 em Manaus. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional está com inscrições abertas para 26 cursos gratuitos voltados a servidores municipais, bolsistas e agentes públicos que serão oferecidos no mês de outubro. A programação completa está disponível em portalesp.manaus.am.gov.br/capacitação. O número de empresas registradas no Serviço de Inspeção Estadual que comercializam produtos de origem animal dentro do estado cresceu durante este ano no Amazonas. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, recentemente 22 empresas dos municípios de Manaus, Tefé, Parintins, Anamã, Careiro da Várzea, Iranduba e Altazes saíram da informalidade e passaram a operar com o CIE. Atualmente 145 empresas estão ativas no estado com serviço de inspeção estadual. Dessas 22 são estabelecimentos que comercializam carne, 11 matadouros, um deles sendo de suínos, um de produtos não comestíveis, 34 de laticínios, 40 entrepostos de pescado e 32 entrepostos de ovos e 4 de mel. Nesta sexta-feira, o procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, lançará aqui em Manaus a obra Direitos Territoriais Indígenas, uma interpretação intercultural. O lançamento do livro, promovido pela editora Processo, ocorrerá no Museu da Amazônia, no Largo de São Sebastião, às 18 horas. 5h41 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria de Educação do município, SEMED, entregou mais uma escola municipal, desta vez na zona rural do município, mais precisamente na comunidade do Arapapá. Uma escola no estilo padrão, de qualidade, toda em lajes, na altura certa, para que as aulas não parem durante o período de encher dos rios. O prefeito Beto D'Angelo fala de sua obra e relata a construção de mais 6 escolas na zona ribeirinha do município. A gente lamenta profundamente de ver que no passado deixaram de fazer e a gente hoje entrega uma comunidade uma escola completamente nova, climatizada, com bebedouros em cada sala, com 3 banheiros masculino, feminino e o de acessibilidade, toda climatizada no padrão espetacular, feito na laje, acima do nível da cheia, para que as aulas não parem, toda em alvenaria. Mas dizer a todos também que já temos mais 6 em fase de conclusão e para entrega também na zona rural ribeirinha, e não deixar de esquecer que semana passada entregamos 2 escolas novas na sede do município, com ginásio, e 86 anos de emancipação, Manacapuru não tem uma escola com ginásio construída no município pelos prefeitos anteriores. Portanto, Zé, eu já estou feliz, mas não por satisfeito, porque eu sei que dá para fazer mais e vamos fazer muito mais, tentando alcançar todas as outras comunidades do nosso município de Manacapuru. O secretário Raimundo Conde da Educação não poupou palavras para elogiar e agradecer à administração municipal pela construção e entrega da escola em tempo recorde. Primeiro é o exemplo, porque nós queremos agradecer a Deus, agradecer a um homem que tem uma visão de educação, que é o prefeito Beto D'Angelo. Porque se não fosse através da administração Beto D'Angelo, nada disso aconteceria. Nós temos várias escolas ainda para inaugurar, a administração Beto D'Angelo. E veja bem, nós estamos inaugurando hoje uma escola na várzea de laje com padrão FNDE. 5h43. Tivemos uma interrupção aí com a nossa telefonia. Feira da Faz ocorre neste domingo com entrada gratuita. Larissa Balheiro tem os detalhes. Neste domingo acontece a 5ª edição da Feira da Fundação Amazonas Sustentável. O evento terá espaços voltados para a economia criativa, lazer e cultura. A entrada é franca. A feira inicia a partir das 9 da manhã na própria sede da Fundação Amazonas Sustentável, localizada à Rua Álvaro Braga, 351 Parque 10. Mais de 30 expositores de produtos criativos e gastronômicos estarão reunidos no local. Ao transitar pela feira, os visitantes poderão conferir atividades variadas, como aula de yoga, massoterapia chinesa, jogos eletrônicos e de mesa, além de atividades lúdicas de educação ambiental para crianças, entre outras. Também será realizada a venda de pirarucu
e Tambaqui. Apesar de tradicional, a feira trará novidades, como adianta a coordenadora da feira, Paula Gabriel. Nessa 5ª edição da Feira da Faz, que é um evento mensal, gratuito, a gente tem uma ótima novidade de que o nosso espaço de hortifruti, em parceria com a RIMA, teremos produtores orgânicos. Então, se você quiser fazer a sua feira e ter certeza da procedência das frutas, legumes, a Feira da Faz é o lugar que você está procurando. Um dos destaques do evento é a programação musical, que nesta edição terá o saxofonista Eliseu Costa, seguido pela banda Jack à guitarra e o grupo Sambarte. Para encerrar a feira em grande estilo, a banda Os Tucumanos sobe ao palco às 7 da noite. Paula Gabriel frisa outros detalhes da programação da feira. Teremos também muita música, espaço para as crianças, espaço de jogos, vendas de artesanato, o espaço cidadania para quem também quer melhorar seu currículo e aprender como falar em público. E começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. A Feira da Faz está inserida na agenda Cidades Sustentáveis da Faz, que desenvolve projetos com foco nos conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento. A realização acontece em parceria com o produtor cultural Jander Manauara e a Sustental Projetos. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h46 em Manaus. Bairros da zona centro-sul de Manaus ficam sem água nesta sexta-feira. Thaís Gama. O abastecimento de água será afetado nas áreas do Parque 10, Conjunto Xangri-Lá 1 e 2 e Parque das Laranjeiras nesta sexta-feira, dia 28 de setembro, por causa da execução de adequação da rede de energia elétrica pela Eletrobras Amazonas Energia, que mantém o funcionamento da estação elevatória do Parque 10 de Novembro. A informação da concessionária Manaus Ambiental é de que a parada trará melhoria no serviço fornecido em bairros da zona centro-sul. A ação ocorre ao longo desta sexta-feira, tendo início pela manhã e o término previsto para o final da tarde. A empresa Manaus Ambiental afirma que o restabelecimento do serviço nos setores afetados ocorre em até 12 horas após a finalização dos trabalhos. A Manaus Ambiental pede aos moradores dos bairros afetados, Parque 10, Conjunto Xangri-Lá 1 e 2 e Parque das Laranjeiras, que reservem água para executar as atividades diárias. Em nota, a empresa diz estar à disposição para atender os clientes pelos canais de atendimento como saque em 0800 092 0195 e também pelo e-mail faleconosco@manausambiental.com.br. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5h47. De todos os pedidos de patentes originadas a partir da biodiversidade brasileira, 94,8% são solicitadas por pesquisadores estrangeiros. Na falta de mão de obra especializada no Amazonas para o desenvolvimento de bioindústrias, dados como esses estão sendo debatidos no workshop do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, intitulado Da Biodiversidade à Biotecnologia, Desafios e Perspectivas. O evento, que começou ontem e se encerra hoje, conta com 11 minicursos, 11 palestras, uma mesa redonda e reúne especialistas em áreas como a bioeconomia e a biotecnologia. Horário de verão deve começar em 4 de novembro. Cíntia Moreira. O horário de verão está previsto para iniciar no dia 4 de novembro. Com isto, os relógios de 10 estados mais o Distrito Federal devem ser adiantados em 1 hora. Normalmente, o horário de verão começa a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro. Mas por conta de um decreto, esta data foi alterada. Essa mudança se deu por conta de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que solicitou que a data não chocasse com o segundo turno das eleições deste ano, que está marcado para o dia 28 de outubro. De acordo com o TSE, essa alteração tem como intuito dar mais agilidade na apuração e na divulgação dos resultados das eleições. O Ministério da Educação pediu ao presidente da República, Michel Temer, para adiar o início do horário de verão em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O MEC alega que essa mudança poderia gerar confusão e fazer com que os alunos perdessem o horário. Isto porque neste ano as provas do Enem vão ocorrer nos dias 4 e 11 de novembro. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou a respeito do pedido do MEC. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não discute a possibilidade de alterar as datas das provas.
Se o pedido do MEC não for aceito, o horário de verão vai começar no dia 4 de novembro e vai terminar em 16 de fevereiro do ano que vem. Reportagem Cíntia Moreira. 5:49. Candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva virá a Manaus nesta sexta-feira para cumprir a agenda de campanha. Ao lado de Eduardo Jorge, do PV, candidato a vice-presidente, Marina dará prioridade para a pauta das mulheres na periferia da cidade. Após a chegada ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, os candidatos vão visitar a Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz. Em seguida, considerarão coletiva de imprensa na saída da fundação. O Amazonas terá 26 locais que receberão equipes da Força Nacional nessas eleições de 2018. Os também serão divididos em 25 municípios e na capital, que é o maior colégio eleitoral do estado. As equipes da Força foram solicitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral a fim de garantir a ordem na votação e apuração. O auxílio é assegurado pela Lei número 4.737 de 15 de julho de 1965 do Código Eleitoral. Ao todo, 30 zonas eleitorais receberão a segurança das tropas federais em 25 municípios, mais a capital. Manaus possui 13 zonas eleitorais e recebe os eleitores do município do Rio Preto da Eva. No total, 8 zonas terão o apoio das tropas federais, que são a 31ª, 58ª, 59ª, 62ª, 63ª, 65ª, 78ª e a de número 70. Os municípios do Amazonas que receberão apoio, que terão apoio da Força Nacional, são estes: Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Ianamã, Coari, Tefé, Ponte Boa, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Amaturais, São Paulo de Olivença, Novo Airão, Altazes, Tabatinga, Atalaia do Norte, Guajará, Santo Antônio do Içá, Japurá, Presidente Figueiredo, Manaus e Rio Preto da Eva. 5:51. O Polo Industrial de Manaus teve um início de segundo semestre com indicadores favoráveis de faturamento, exportações e produção, entre outros. Em julho, o faturamento do Polo Industrial de Manaus foi de 7,72 bilhões de reais, o que indica um aumento de 26,15% na comparação com o mesmo mês do ano passado, que foi de 6,12 bilhões de reais. Em dólar, o faturamento mensal de 2,6 bilhões representou um crescimento de 5,1% ante o valor de julho de 2017, 1,9 bilhão de dólares. No faturamento acumulado dos 7 primeiros meses de 2018, o Polo Industrial de Manaus apresenta um resultado de 51,75 bilhões de reais, ou 14,87 bilhões de dólares, o que equivale a um crescimento de 18,47% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de crescimento de 7,87% em dólar. As exportações também tiveram alta, totalizando 286,36 milhões de dólares no período de janeiro a julho, o que perfaz um crescimento de 7,76% na comparação com os 265,74 milhões de dólares apurados no mesmo intervalo de 2017. A mão de obra do Polo Industrial de Manaus em julho foi de 85.560 trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados. O resultado é 1,53% inferior ao apurado no mesmo mês do ano passado, quando havia 86.894 postos de trabalho no polo. No entanto, a média mensal de empregos gerados pelo Polo Industrial de Manaus em 2018 até julho foi de 86.771 trabalhadores, indicando saldo positivo de 1.312 vagas, ou crescimento de 1,54% na comparação com a média de empregos do mesmo período de 2017, que foi de 85.460 trabalhadores. Polícia. Estamos recebendo informação aqui de que um cabo de cobre se desprendeu, está atrapalhando o tráfego de veículos na 7 de setembro com instalação. Inclusive, os ônibus também encontrando dificuldades para fazer esse cruzamento ali. Diga, Pellegrini. Já temos essa informação, Paulo, já ligamos também para o Manaus Trans, pedimos também a ajuda da Amazonas Energia, né, Paulo, a fim de que chegue o mais rápido possível ao local, rua da instalação, a fim de que não haja nenhum tipo de acidente, né, Paulo, de incidente na área, já que está representando perigo para qualquer pessoa que passe no local. Vamos às notícias, Pellegrini.
Muito bem, Paulo, ainda falando de fio, uma fiação pegou fogo desde ontem, 8h30 da madrugada, aliás, 8h30 da manhã, na colônia Santo Antônio, próxima feira do Manoa. Desde então, as pessoas estão sem energia, os moradores estão aí perdendo os alimentos que estão na geladeira, os comerciantes também estão amargando aquele prejuízo danado devido a essa fiação que pegou fogo desde 8h30 da manhã de ontem, e a Amazonas Energia ainda não teve a competência de chegar no local. Fica próximo à Feira do Manoa, na rua São Jorge, na colônia Santo Antônio. Os moradores estão pedindo socorro lá na área, que há praticamente 24 horas está sem energia o bairro devido à fiação que pegou fogo. Um detento do complexo penitenciário Anísio Jobim tentou fugir quando estava sendo escoltado para ir a uma consulta médica. Ao ser levado para o carro, ele tentou correr, tentou fugir e logo foi alcançado pelos funcionários da SEAP. É isso aí, estava indo para uma consulta médica de carro. Você, amigo ouvinte que está ouvindo o Jornal da Manhã, a grande maioria das vezes quando vai para o médico é de ônibus. Já os detentos, quem rouba, quem mata, quem estupra, vai para o médico, tem prioridade para o atendimento e ainda vai de carro. E esse ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe da SEAP. Pronto socorro 28 de agosto. Movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, com 4 atendimentos. Pronto socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. As primeiras informações dão conta de que eles deu entrada por volta de 19h30. Olha a faca, olha a morte. Um homem até o presente momento não identificado foi estocado por uma facada. As primeiras informações dão conta que trata-se de uma briga de bar. Os dois estavam brigando, quando de repente a discussão começou, foi se acalorando e um homem deu-lhe uma facada no outro devido a essa briga de bar. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu uma entrada, ferida a bala, ferida por arma de fogo, no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 22h30 quando o homem deu uma entrada, ferido a bala. Agora, Paulo Guerra, muito tiroteio aí na cidade, apesar de que é possível perceber o policiamento reforçado em toda a cidade, principalmente nas zonas norte e leste, muita polícia, policiamento muito reforçado. Em relação a esses tiroteios ocorridos na cidade, a Secretaria de Segurança, o Coronel Anésio Paiva, Coronel Walter Cruz, estão aí classificando também essa situação toda devido, Paulo, à morte de um traficante no bairro do Mauazinho, homem forte do tráfico na cidade, o traficante conhecido como MEI, que foi assassinado essa semana, e esses tiroteios pode ser retaliação devido à morte deste traficante na cidade. Polícia reforçando o policiamento e deverá prender os culpados desses tiroteios nas próximas horas. Instituto Médico Legal. Uma vítima de choque elétrico deu entrada ontem por volta de 11h30 da manhã no Instituto Médico Legal. Trata-se do trabalhador Raimundo Nonato Nascimento Júnior, 25 anos, ajudante geral de uma empresa terceirizada que cuida de semáforo. Esse homem morreu vítima de uma descarga elétrica no cruzamento da rua Leonardo Malcher com Getúlio Vargas, no centro da cidade. 22h33 era a noite de ontem, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova. Um homem foi barbaramente assassinado a tiros. Ele recebeu 4 balaços pelo corpo. Rapidamente foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando ao local, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Um homem de 55 anos morreu afogado lá no Purupuru. O seu Manuel de Nazaré morreu afogado lá no ramal do Purupuru, no lago do Purupuru. Mais uma morte aconteceu por afogamento. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um duplo homicídio acontecido na rua Alfazema, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira. Esse crime espalhou-se nas redes sociais. É que os bandidos filmaram a ação deles matando sogro e genro num crime covarde, num crime onde 2 pessoas morreram, e as primeiras informações dão conta que trata-se de uma morte, né, devido a terras, né? As informações dão conta de que esse genro e esse sogro estavam brigando aí contra as pessoas devido a um pedaço de chão, a um pedaço de terra na área ali da comunidade João Paulo. O sogro e genro, o sogro tinha 41 anos, o genro tinha 31 e foram covardemente assassinados a tiros à noite de ontem. O vídeo dessa morte espalhou-se na cidade de Manaus e mostrou aí a crueldade e a covardia dos assassinos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pede-se a pessoa que encontrou todos os documentos e a quantia de R$2.000 de Eliana de Souza Sarmento, que foi perdido na manhã desta quinta-feira no executivo de número 823. Informações, ligar para o número 99123-5853. Últimas notícias. O dólar voltou a fechar abaixo de R$4 nesta quinta-feira, seguindo a tendência de queda do dia anterior, com o mercado financeiro de olho no cenário eleitoral e em dia bastante favorável no exterior para países emergentes. A moeda norte-americana caiu 0,85%, vendida R$3,99,31. As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, mas em sua maioria em alta. Xangai e Tóquio foram destaque com altas superiores a 1%. A bolsa chinesa foi apoiada pelo setor financeiro e por ações de montadoras de automóveis, enquanto Tóquio chegou a atingir máximas em 27 anos para reduzir ganhos posteriormente. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, reiterou que o adiamento do leilão da distribuidora Amazonas Energia, inicialmente marcado para quarta-feira passada e postergado para 25 de outubro, se deveu à perspectiva de votação do projeto de lei da Câmara que favorece a atratividade de investidores ao certame. A Petrobras voltou a ocupar o posto de segunda maior empresa em valor de mercado da Bovespa nesta quinta-feira. Com alta de mais de 6% das ações preferenciais, a estatal superou a Ambev. O valor de mercado da Petrobras subiu de 302,560 bilhões de reais, segundo dados da provedora de informações financeiras Economática. A Ambev se reuniu com valor de mercado de 290,496 bilhões de reais. Os papéis da companhia recuaram 1,18%. Termina hoje o prazo para o saque das cotas do PIS/PASEP pelas pessoas com menos de 60 anos que tenham direito aos recursos. Segundo o Ministério do Planejamento, mais de 4 milhões de pessoas ainda não haviam sacado o dinheiro até a tarde de ontem. Caixa Econômica e Banco do Brasil abrem mais cedo para atender a demanda dos que têm direito a esse benefício. O Banco Central divulgou hoje o resultado de agosto das contas do setor público. Em julho, o governo federal, estados, municípios e empresas estatais registraram um déficit primário de 3,401 bilhões de reais. Sai nesta sexta-feira a taxa de desemprego de agosto no Brasil. Em julho, a taxa de desemprego caiu para 12,3% no trimestre encerrado em julho, na quarta queda mensal consecutiva, mas ainda atingia 12,9 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A oportunidade de explorar petróleo e gás na camada pré-sal do Brasil reúne hoje no Rio de Janeiro 12 das principais petroleiras do mundo. 4 áreas são ofertadas nesta quinta rodada de partilha da produção e a incerteza quanto ao futuro político do país promete acirrar a disputa. O leilão pode arrecadar 6,8 bilhões de reais. A Polícia Federal cumpre nesse instante mandados de busca e apreensão em endereços de Marconi Perillo, PSDB de Goiás, candidato ao Senado e ex-governador de Goiás. A Polícia Federal prendeu o
coordenador de campanha do governador José Ellington, do PSDB, que é candidato à reeleição. A operação Cash Delivery apura repasses indevidos para agentes públicos lá em Goiás. A cifra investigada é de mais de 10 milhões de reais em 2014. A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária. Os organizadores da Tribuna Popular do Movimento Ribeiro Júnior estão convidando candidatos locais a participarem dos debates em sua Agora Cabocla, nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, no Café do Pina, na Praça da Polícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para a sessão plenária do dia 14 de novembro o julgamento da ação que suspendeu parcialmente o indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República no mesmo mês e foi atendida pelo então presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Após constatar infecção bacteriana no catéter usado no candidato do PSL, Jair Bolsonaro, a saída do presidenciável foi adiada. A previsão inicial era de que o presidenciável iria sair nesta sexta-feira. Contudo, a alta não está descartada. De acordo com pessoas próximas ao presidenciável, o quadro foi constatado após a retirada do catéter na última quarta-feira. A advogada Ana Cristina Vale, ex-mulher do candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, acusou o presidenciável de furtar um cofre de um banco, de ocultar patrimônio, de receber pagamentos não declarados, segundo a reportagem publicada nesta sexta-feira no site da revista Veja. A reportagem cita uma ação aberta em 2008 na primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio, logo depois que o casal se separou, na qual constam as acusações de Ana Cristina ao ex-marido. Bolsonaro, de acordo com Ana Cristina, furtou seu cofre numa agência do Banco do Brasil no centro do Rio em outubro de 2007 e levou todo o conteúdo, incluindo joias avaliadas em 600 mil, 30 mil em espécie e mais 200 mil também em dinheiro vivo. Foi 30 mil dólares. No processo, que tem mais de 500 páginas, a advogada afirma também que Bolsonaro ocultou patrimônio pessoal da Justiça Eleitoral no ano de 2006, quando foi candidato a deputado federal. O que é destaque no mundo neste início de manhã? Um avião da companhia Air Niugini da Papua Nova Guiné saiu da pista no porto de Weno e foi parar no mar em Chuuk, uma das 4 ilhas-estado que formam a Micronésia no Pacífico. Pessoas que testemunharam o acidente postaram imagens em redes sociais do Boeing 737-800 já parcialmente submerso nas águas do lago Chuuk. Pescadores que estavam no local usaram seus barcos para ajudar a resgatar os passageiros. Segundo o porta-voz da administração do aeroporto de Chuuk, Time Emílio, havia 36 passageiros e 11 tripulantes a bordo e ninguém ficou ferido. Nos Estados Unidos, a Comissão de Justiça do Senado faz sessão que pode confirmar ou não o juiz Brett Kavanaugh na Suprema Corte. O indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu ontem às acusações de assédio sexual que pesam contra ele e que podem derrubar sua nomeação. Se for aprovado, o próprio Senado vota a nomeação no sábado. As forças de segurança da Holanda detiveram 7 suspeitos e planejaram um grande atentado terrorista no país com cinturões de explosivos e fuzis de assalto AK-47, informou o Ministério Público nesta quinta-feira. Os detidos planejavam causar numerosas vítimas e seu plano estava em uma fase muito avançada, explicou a instituição. O tufão Trami se dirigia nesta sexta-feira para o sul do Japão, com previsão de atingir as principais ilhas do arquipélago, já afetadas pelas intensas chuvas de verão neste final de semana. As autoridades alertam para a elevação das marés, queda de árvores e casas, inundações e deslizamento de terra no arquipélago. Trami, que se desloca bastante lentamente no momento, deve acelerar nas próximas horas, trazendo ventos com rajadas de 162 km/h em seu centro e de 220 km na periferia. Esse 24º tufão atingirá a Ásia em 2018 se encontrava na manhã desta sexta-feira sudoeste de Okinawa, que atingirá provavelmente amanhã, sábado. Em seguida, Trami deve seguir para Kyushu, a ilha principal, Honshu, atravessando o Japão de sudoeste a nordeste. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após vice defender fim do 13º, Bolsonaro rebate, diz que proposta é ofensa a quem trabalha. Folha de São Paulo. Petrobras supera a Ambev, a segunda maior empresa brasileira na bolsa. O Estado de São Paulo. Pati Abreu critica PT e declara neutralidade em eventual segundo turno. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Corpo de Joaquim Ruriz revelado no Memorial JK, sepultamento será às 11 horas. Estado de Minas. Ibope aponta Anastasia
Luzia com 35% dos votos, Pimentel com 21% e Zema 8%. Jornal do Comércio no Recife. Paulo mantém liderança em Pernambuco e nova pesquisa JC e Ibope TV Globo. Fortaleza Diário do Nordeste. 2 homens são assassinados a tiros em frente a cemitério na periferia de Fortaleza. 0 hora Porto Alegre. Justiça veta entrevista de homem que esfaqueou Bolsonaro. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Padres preside a CNC a partir de novembro. A crítica. Decisão do STF, título e biometria. Cancelamento não atinge eleitor do Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Segdeg, J.A. e Thaís Gama, Cíntia Moreira, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.